Meu nome é Ícaro Silva, sou estudante de Direito da Faculdade de Tecnologias e Ciências de Feira de Santana e a gente está fazendo um trabalho da disciplina de Direito Civil, Responsabilidade Civil, e a gente vai falar um pouco hoje sobre o tema da responsabilidade civil na internet e no mercado informático. De antemão, eu acho que é relevante a gente trazer à baila a importância desse tema, dessa temática na vida social da população brasileira, que de um modo geral está intrinsecamente envolvido com essas situações, porém não conhece, não tem um discernimento acerca dessa temática. Muitas vezes as pessoas usam a internet de modo exacerbado, sem saber quais são os limites, sem saber quais são as sanções que podem sofrer se causar algum tipo de dano a outra. E para isso existem legislações específicas, tanto a Constituição Federal, no seu artigo 220, como outras legislações que acabam por disciplinar esse uso da internet, e por isso a gente tem que seguir, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso para que a população e quem estiver assistindo esse vídeo fique mais informado acerca dessa temática. Meu nome é Roseli Silvino, eu vou estar explanando um pouco para vocês terem um pouco de conhecimento em relação às leis que nos asseguram aos nossos direitos e também as leis que falam das sanções. No artigo 220 da Constituição, protege cada um dos usuários em um contexto de garantia do direito da informação e manifestação do pensamento, sem deixar de lado o direito à privacidade das informações, refutando os aspectos constitucionais presentes no direito da internet, demonstrando que a balança jurídica se equilibra nos princípios da liberdade de acesso e da privacidade das informações, a fim de existir um padrão de regulação mínima. Bom, a Constituição vem nos garantir que nós devemos ter direito a qualquer tipo de informação. E a lei anterior, que vem anterior a essa lei 12.965 de 2014, ela podava um pouco o sistema de informação, porque poderíamos postar alguma informação e, nesse caso, se algum usuário achasse incorreto ou não concordasse com aquela forma de expressão, ela poderia enviar uma notificação ao provedor, que era obrigado a retirar aquela notificação, e assim podando um pouco a população ao acesso à informação, ao acesso à liberdade de expressão, enfim. Essa lei, que é a Lei 12.965 de 2014, ela estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Ficou conhecida como Marco Civil da Internet. É responsável pela regulação da internet no país, com base em diretrizes para a atuação do Estado, bem como em princípios, direitos e deveres para os usuários e provedores de internet. Com essa nova lei, quando o usuário se sentir prejudicado em relação a alguma publicação na internet, ao invés de ser notificado, agora por segurança do próprio usuário, do próprio brasileiro, da própria população, o usuário, ela tem que provar que aquele material ali, ela tá tendo algum dano a outrem ou a si próprio. Então, só pode ser retirado esse conteúdo através de ordem judicial, exceto em casos de nudez de si ou outrem que venham prejudicar os usuários na rede de internet. Bem como essa lei, ela veio mais para resguardar, certo, o direito de informação, o direito de liberdade de expressão, o que não havia muito antes. Então essa lei, ela veio para nos resguardar a ter direito a qualquer tipo de informação, sem que nos seja podado nada disso. O que a gente percebe, na verdade, é que a Constituição Federal, em seu artigo 220, em consonância com a legislação que a nossa colega acabou de falar aqui, expande as garantias, né? Na verdade, já existem os direitos de liberdade de informação e de liberdade de expressão, e essa legislação, juntamente com a Constituição Federal, traz as garantias que vão concretizar de fato, na prática, essa liberdade de expressão e essa garantia da informação que o público tanto precisa. Então fica uma baliza entre essas liberdades e garantias, que de certa forma são fundamentais, sim,
e a questão da violação da privacidade, da dignidade da pessoa humana, tanto a dignidade moral quanto a dignidade da própria ética geral, né, que a internet por vezes acaba violando. Então a legislação ela traz essa disciplina e, pelo meu entendimento, ela prepondera a liberdade da informação e de expressão sobre até mesmo a restrição do mau uso da internet. Então, em via de regra, todo mundo pode sim se expressar livremente na internet, salvo se tiver algum conteúdo ilícito ou que cause dano a outrem. E isso aí vai ter que ser provado judicialmente. Caso contrário, cada um pode falar o que bem entender, vedado apenas o anonimato. Então, quem fala tem que se identificar. Pessoal, a gente vai falar aqui agora um pouco sobre a responsabilidade do provedor em conteúdos gerados por terceiros. O provedor, aquela pessoa que fornece a internet, né, ele tem uma responsabilidade, sim, porém não é uma responsabilidade subsidiária, como muitas pessoas pensam. Então, se alguém compartilha ou até mesmo cria um conteúdo ilícito ou que vai gerar dano a outra e publica na internet, esse provedor ele não é responsabilizado solidariamente ou mesmo subsidiariamente. Ele só será responsabilizado na hipótese de não colaborar com a justiça. Ou seja, se você causa dano a alguém e existe uma decisão judicial ordenando que o provedor da sua internet ele ceda informações ao juízo ou que mesmo ele cancele a sua internet e ele não cumpra essa decisão judicial, aí sim ele será responsabilizado. Em caso contrário, de forma alguma, o provedor será responsabilizado. Até mesmo porque existe a questão do sigilo das informações e o provedor ele não pode, via de regra, ter acesso a essas suas informações, em que pese ele tem que armazenar. Bom, as sanções em casos de prejuízos ou algum conteúdo revelado que seja sigiloso ou que seja danoso a outrem ou a si, cabem algumas sanções. A primeira é a advertência com indicação de prazo para a adoção de medidas corretivas, certo? O usuário ele tem que ter conhecimento, tem que ter uma advertência, uma notificação para informar que aquele procedimento que ele está fazendo está sendo danoso para outro. O 2 é a multa de 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício, excluindo os tributos, considerando a condição econômica do infrator e um princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. A sanção ao infrator, ela não pode ser de maior onerosidade do que aquele bem que ele possui. Então não pode ser tão gravoso da forma que deixe ele de maneira penosa. O terceiro é uma suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos. Temos os exemplos de pessoas que trabalham com a internet, com publicações, jornalistas. Eles vão sofrer uma penalidade por aquele tipo de procedimento que foi feito incorretamente. O quarto já é uma sanção mais gravosa, que é a proibição de exercício das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11. E segue o parágrafo único. Tratando-se da empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento da multa de que se trata o caput de sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país. No que se refere à guarda de registros de conexão, cabe trazer à baila também o que diz o artigo 13 da referida lei que disciplina a internet no Brasil. Eu vou dar uma lida aqui pra gente. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 ano, nos termos do regulamento. E aí a gente traz a observação que tal responsabilidade de armazenamento é intransferível. Ou seja, o provedor da internet, aquela pessoa que fornece a internet, como a gente já trouxe anteriormente, ele tem que manter sob sigilo essas conexões que o usuário está fazendo. Em que pese ele precise armazenar essas conexões, esses registros, né? Então você que está fazendo aí as suas conexões de internet, está acessando os seus sites, o provedor de sua internet ele tem a obrigação de registrar todos os sites que você está acessando pelo período mínimo de 1 ano, caso haja uma requisição judicial. Nesse sentido, ele precisará fornecer essas conexões.
e ele não pode transferir essa responsabilidade, ou seja, ele não pode contratar uma empresa para fazer esse tipo de armazenamento. Não, ele tem que manter total sigilo e ele mesmo tem que ter um local seguro e adequado para poder armazenar essas informações. E falando um pouquinho também da requisição judicial, a gente vai dar uma lida aqui no artigo 22 da mesma lei, que diz o seguinte: a parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial, civil ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Pois bem, isso aí vem complementar o que acabou de ser dito, dizendo que a parte no processo judicial, caso ela queira ter acesso a essas informações, ela não pode simplesmente requerer do provedor. Ela precisa pedir que o juiz requeira essas informações e aí sim, com o mandado judicial, o provedor de internet fornecerá ao juízo essas informações e não a parte propriamente dita. Como não falar da era fake news, que é a era do momento? A responsabilidade de reproduzir tal conteúdo que no momento está prejudicando muitas pessoas, prejudicando a honra, prejudicando a integridade, como o nosso doutrinador Carlos Roberto Gonçalves diz, que havendo ofensa à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem das pessoas, podem ser responsabilizados não somente os autores da ofensa, como também aqueles que divulgam, que ajudam, que contribuem na má difamação, na distribuição de intimidade invasiva, não permissiva. Então, assim, você que está na era fake news, que está contribuindo, distribuindo, divulgando informações que não são verdadeiras, que não são verídicas, tomem cuidado, pois tem várias maneiras de descobrir que você é o próprio autor daquela divulgação, como o IP do seu próprio aparelho, do seu próprio notebook ou do eletrônico que você estiver utilizando. E, como foi dito anteriormente, há sanções para tal atividade. E é bom a gente ressaltar também que não só quem faz e divulga essas informações, as pessoas que propagam essas informações também podem sim ser responsabilizadas, mesmo que não saibam dessa fake news, mesmo que não saibam que essas informações não são verídicas. E aí a gente traz a importância de se verificar, de se checar em uma fonte confiável, se de fato essas informações são verdadeiras antes de propagar, para que você mesmo não seja responsabilizado por isso também. Não podemos confundir com informação, busca de informações, com degrinir a imagem do próximo, passar informações erradas, passar informações que possam tirar o decoro, a imagem do outro. Vamos pensar no outro de uma maneira mais aplausível. Estamos vivendo em sociedade, temos que viver de uma maneira harmoniosa, buscando sim, intelectualmente, informações, conteúdos, mas que venham agregar valores e não desagregar valores ao próximo. E a gente está falando muito de responsabilidade civil, que é o nosso tema aqui, porém cabe também trazer a baila, a gente ressaltar que existem sanções penais para quem comete crimes na internet. Seja crime de difamação, calúnia ou até mesmo injúria, sim, essa pessoa será responsabilizada penalmente ou civilmente. Muito falamos sobre responsabilidade civil, mas cabe também a gente trazer o conceito técnico de um autor civilista para conceituar para a gente essa temática, Sérgio Cavalieri Filho ensina que a responsabilidade civil parte do posicionamento que todo aquele que violar um dever jurídico através de um ato lícito ou ilícito tem o dever de reparar, pois todos possuem um dever jurídico originário e de não causar danos a outra. E ao violar este dever jurídico originário, passamos a ter um dever jurídico sucessivo, o de reparar o dano que foi causado. O ato jurídico é espécie de fato jurídico. Então a gente tem aqui o conceito geral mais amplo, de responsabilidade civil, e frisa justamente nisso, quem causa dano, e aí temos vários outros pontos a discutir, como nexo de causalidade, questão da culpa propriamente dita, do dolo, mas acredito que não seja o momento de a gente estar debatendo esses conceitos. Mas quem causa o dano, via de regra, tem que reparar. Antigamente, antes do advento da legislação que a gente citou, que disciplina o uso da internet,
aplicava-se o Código Civil nessa responsabilização civil, né, na internet. Agora, com o advento dessa legislação, ampliou-se os direitos, ampliou-se as garantias para as pessoas que utilizam a internet e o mercado informático, contudo também ampliou-se as sanções, ampliou-se os deveres desses usuários. Então, cabe mais ainda a gente, que somos usuários desses meios de comunicação, ter responsabilidade para não lesar ninguém durante esse nosso acesso. E agora, para finalizar, falando de uma forma mais descontraída, a gente falou um pouco aqui do contexto técnico do direito referente à responsabilização civil na internet, mas o recado que a gente quer deixar para você que não quer da área jurídica, que não tem um conhecimento técnico, é que tem responsabilidade, pense duas vezes antes de publicar algo, antes de reproduzir algo. A gente está no momento que se fala tanto em fake news, né? Então a gente tem que olhar para si mesmo, olhar para o que a gente faz, para saber se a gente está incorrendo nisso daí. Então é isso, galera. Obrigado pela audiência. Se gostaram do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal. E é isso aí. Obrigado. Ficou mais... Corta aí. Peraí. Calma. Não, tá gelado. Tá indo bem, né? Tá ótimo. Tá melhor do que eu, bem mais. Minha parte tem que refazer, deixa eu ver. E aí, gente, tá gostando? Tá. E aí, tá ok? Tá acima da média, Não tá sendo tão top, não. Mas Tá sim, tá lindo, tá lindo. sei lá. E aí, tá ok? Tem que subir. No final dá pra dar um zoom, aqui, tá? aqui você regula aqui, ó. Você folga. No final eu vou deixar um aviso. Não brinque com vidas. Brinque. Ou você pode. Você quer fazer o quê? Levantar? Aí ela tinha que fazer de novo. Não precisa fazer de novo. Tu tem alguma conclusão aí? Muitos falam, muito... Vai, meu irmão. Dá um sorrisinho na câmera. Sorria, você está na TV. Bora, concentra.